Hoje, eu vou dar continuidade à revisão das empresas que eu analisei há pelo menos um ano aqui no nosso tradicional vídeo de valor intrínseco. Então, eu vou atualizar a tese de cada uma das empresas comentando quaisquer mudanças no cenário e calcularei o seu preço justo atualizado. Como já foi dito no título do vídeo, a gente vai falar de WEG, Sanepar e B3. Mas se você quiser conhecer as operações e características da empresa, é só procurar o vídeo de valor intrínseco original só da empresa que te atrair. Nesse vídeo daqui, eu vou citar a banda de preço justo que eu calculei lá atrás, além da performance que o ativo teve desde então. Em um ou outro, eu fiz também cálculos mais conservadores para a gente ter uns parâmetros, mas ao longo desse vídeo, em geral, eu não vou usar os valores mais conservadores que foram calculados no vídeo lá atrás. Mas se você quiser ter essa visão completa do que eu falei lá atrás, é só ir checar vídeo por vídeo. No dia 17 de janeiro de 2023, eu postei o vídeo da Sanepar, onde calculei seu preço justo entre R$ 4,50 e R$ 5,50, e ressaltei que a gente tinha uma empresa de qualidade que para mim se enquadraria numa empresa de deep value naquele momento. Isso porque estava muito barata e normalmente só vemos um deep value em empresas cheias de problemas, que não era o caso dela na época. E essa foi um enorme acerto, subindo quase 60% desde o vídeo, sem nem considerar os dividendos que o acionista recebeu direito durante esse período. Na época, eu falava dos riscos de baixos repasses no reajuste das contas de saneamento que a própria Sanepar não controla, mas também citei que mesmo havendo esses anos de reajustes abaixo da inflação, no longo prazo isso tende a ser compensado. Mas o cenário da Sanepar, de fato, melhorou. Ela recebeu reajustes acima do esperado e isso satisfez o mercado. E isso, junto com a recuperação dos níveis das suas barragens, fez com que o mercado voltasse a vê-la como uma empresa de qualidade que ela de fato é. Então ela saiu desse nível de enorme oportunidade, de deep value, para agora ser precificada de uma maneira mais lúcida. Inclusive, o ano de 2023 foi um ano fortíssimo para a Sanepar, com um crescimento de 10,9% na receita líquida e de 30,6% no lucro líquido. Considerando que apesar dessa empresa não ser grande, ela tem características de empresa mais consolidada. Então a gente não pode esperar isso todos os anos, mas a precificação que eu fiz dela lá atrás foi estimando 6% de média de crescimento para o fluxo de caixa dela. Então, sem dúvida, uma empresa que superou e muito as minhas expectativas. Apesar de que a gente tem que saber que esse patamar de crescimento não vai continuar se repetindo. Esse ano a gente viu também o crescimento da margem dela, calculada aqui no caso através da margem EBITDA, e aqui nesse gráfico a gente já vê a recuperação do volume das barragens da Sanepar. A alavancagem dela em 1,6 vezes dívida líquida por EBITDA segue muito confortável, e como a gente já viu, ela teve um crescimento nos seus resultados, mesmo em um período de crescimento do seu CAPEX. E no ano de 2023, o seu fluxo de caixa livre foi aqui de 467 milhões. Esses 467 milhões e meio, com uma taxa de crescimento que eu vou ser até mais generoso do que fui no valuation lá atrás, vou colocar aqui 10% de taxa de crescimento, com 10 de desconto, 3 de crescimento perpétuo e 8 de desconto perpétuo, a gente chega a um preço justo mais conservador, aliás, bem mais conservador, de R$ 3,76, que indicaria que ela não está tão barata assim. Mas o desconto de fluxo de caixa livre foi também o que foi mais conservador lá atrás e que eu nem citei na nossa banda de preço justo. A Sanepar 4 pagou aqui 30 centavos nos últimos 12 meses e com uma taxa de crescimento para esses dividendos aqui nos 6% ao ano e 10% de taxa de desconto, o método de Gordon nos diria que seu preço justo está mais aqui nos 6,48, já começando a trazer a sua média de preço justo aqui para os 5,12, em linha com o que ela está sendo negociada agora. Vou usar também o desconto de fluxo de dividendos, diminuindo um pouquinho o crescimento perpétuo para 2% apenas, e a gente chegaria a um preço justo de R$ 5,00, trazendo a sua média de preços justos até então para 5,08. Então, ainda penso no seu preço justo como estando entre uns 5 e 6 e poucos. É uma empresa que eu ainda gosto muito, de enorme qualidade, que ainda está num preço ok para ser colocada na carteira, porém já não com aquela grande oportunidade que a gente viu quando eu fiz o vídeo lá atrás. No dia 4 de janeiro de 2023, eu postei o vídeo da WEG, e desde então ela subiu um pouco, chegou a bater aqui 14% de alta, voltou a cair, chegou a uma queda de 15% em relação ao preço no dia do lançamento do vídeo, e agora voltou mais ou menos ao preço que estava na data de lançamento. Então ela ficou praticamente de lado desde o lançamento, o que
É um comportamento natural, mesmo ótimas empresas não vão apenas subir e podem passar longos períodos andando de lado ou até em queda. O que importa mesmo são os resultados que ela traz. Na época eu coloquei seu preço justo entre R$ 9 e R$ 17, ambos já bem abaixo do que ela era negociada na época. Mas disse também que, dada a qualidade e possibilidade de surgirem novos mercados devido à pesquisa em tecnologia que eles desenvolvem, acreditava que era o tipo de empresa em que a gente pode aceitar pagar acima do preço justo. E essa qualidade a gente vai ver nos seus resultados. Olhando os resultados do último trimestre, um crescimento de 17,3% no EBITDA, de 7,3% na receita, um aumento de 9,8 pontos percentuais no seu ROIC. Além da linda diversificação de receita espalhada pelo mundo, a gente vê os diferentes ciclos de crescimento de cada um dos seus setores. Ao passo que aqui no Brasil, os equipamentos eletrônicos industriais subiram 8,2%, lá fora caíram 1,6%. Mas em geração e distribuição de energia, aqui internamente a gente cresceu só 3,1%, mas lá fora a gente cresceu forte, 29,3%. Outro crescimento forte a gente viu também no mercado externo de tintas e vernizes, ao passo que os motores, por exemplo, cresceram só 3,2% no mercado externo, mas 32,3% no mercado interno. Inclusive, olhando o lucro líquido do quarto trimestre de 2023, a gente viu tanto um crescimento em relação ao terceiro trimestre do mesmo ano, quanto ao quarto de 2022. E a gente vê isso no lucro líquido, no EBITDA, no lucro bruto e na receita. Ou seja, a empresa continua redondíssima, continua sendo uma das minhas empresas favoritas na bolsa, enquanto empresas de qualidade aqui no Brasil, diversificação, tudo redondinho, a tese segue fortíssima. Preço justo dela, temos que ser um pouco conservadores, não é saudável a gente ficar estimando taxas de crescimento acima dos 20%. Vou até ser generoso e estimar 18% de crescimento para ela, com 10% de taxa de desconto, e aí, pelo método de Graham, a gente chegaria a um preço justo dela aqui nos 23,18. Se a gente fizer um fluxo de caixa livre, vai ser menos ainda. Então, eu de fato penso no seu preço justo entre uns 17 e 25 reais para o momento atual. Porém, eu reitero o que eu disse lá no primeiro vídeo. É uma empresa de qualidade, muita perspectiva de crescimento, diversificação internacional, receita em moedas fortes, investindo em inovação e com qualidade na sua tecnologia. Então é uma empresa que muito dificilmente vai se encontrar barata ou abaixo do seu preço justo no mercado. É o tipo de empresa que, se você gosta e quer na carteira, você vai botando lá, vai comprando aos pouquinhos e vai ter a tranquilidade de ter um ativo de qualidade dentro da sua carteira. E para finalizar o vídeo aqui, no dia 24 de janeiro eu postei o vídeo da B3, onde eu calculei seu preço justo entre R$10,70 e R$14. Após o vídeo ela chega a cair uns 20%, recupera e sobe perto de outros 20%, mas cai novamente. Então a gente viu uma certa volatilidade nessa ação. E, em relação às expectativas para os dividendos da B3, eu erro no vídeo, porque o que a gente viu de fato foi uma bela redução nos dividendos pagos por ela, que não era algo que eu esperava. Apesar disso, a empresa segue numa posição dominante e toda a tese dela segue intacta. Ela não perdeu fundamentos, inclusive alguns dos riscos que a gente tem que se atentar a B3 ainda são os mesmos que a gente viu lá na época do vídeo, como por exemplo, o risco da possibilidade de surgimento de uma nova competidora, uma nova bolsa. Mas até então nenhum movimento relevante nesse sentido foi confirmado e a tese não se modificou muito. O vídeo já estava pronto, mas na sexta-feira a gente teve a notícia de que a B3 vai ter uma concorrente e a partir de 2025 o grupo Mubadala Capital pretende abrir uma bolsa de valores para concorrer com a B3 aqui no Brasil. Essa é uma informação que veio do Lauro Jardim, que volta e meia traz notícias verdadeiras, mas que não é confirmado. A própria Infomoney entrou em contato com um grupo e eles não comentaram. Então a gente não tem certeza, mas mesmo que ocorra, eu não acho que seja uma preocupação aos acionistas da B3. Primeiro porque ela já é muito grande, muito consolidada, e mesmo que surja uma nova bolsa, ela vai ter que começar a galgar, vai ter que fazer os seus primeiros IPOs, e a menos que a gente tenha um grande volume de transferências das empresas de uma bolsa para outra, a gente não precisa se preocupar com isso, até porque lá nos Estados Unidos a gente tem a NYSE, a mais antiga, mas tem outras bolsas também, sendo a Nasdaq a segunda maior, mas tem também bolsa de derivativos, e todas elas trazendo bons resultados, todas elas foram bons investimentos.
Então, eu não me preocupo com isso, mas é claro que a partir de 2025, se isso de fato se concretizar, a gente fica de olho. E se a gente começar a ver muitas empresas abrindo capital ou muitas transações de renda fixa, ou seja lá do que for, se dando nessa nova bolsa, pode vir a ser um ponto de atenção para os investidores da B3, mas eu, no momento, não me preocupo com o cenário. Inclusive, aqui na B3 a gente chegou a ver uma redução, por exemplo, no lucro líquido dela, no ano inteiro. Uma queda pequena de 2,2% apenas, mas não deixa de ser uma queda. Quando a gente olha o lucro líquido recorrente, caiu mais um pouco ainda, 3,5%. Aliás, a gente vê essa pequena queda tanto na receita da empresa quanto nos resultados, até aqui no lucro líquido e até na geração de caixa a gente viu um enorme decrescimento no seu resultado operacional. Tudo bem que ela tem, no ano de 2022, aqui 4,4 bi desse fluxo de caixa operacional que ela gerou, que veio da redução de ativos, então não é a operação propriamente dita, mas mesmo desconsiderando este, ainda seria uma pequena redução no fluxo de caixa da empresa. Ainda assim, subtraindo o caixa líquido operacional do caixa utilizado nos investimentos, ainda sobra 2,9 bi para ela, com uma taxa de crescimento que eu acho plausível para ela de uns 13%, 10% de taxa de desconto, 3,5% de crescimento perpétuo e 8% de desconto perpétuo. A gente chega no seu preço justo aqui nos 13,70, ainda bem perto, bem em linha com o que a gente tinha calculado lá atrás e ainda nos dando alguma margem de segurança, por mais que não tão grande. Ou seja, das 3 empresas que a gente citou aqui, a B3 é uma que ainda está um pouquinho abaixo do seu preço justo. Então, qual a conclusão disso tudo? Você pode perceber que eu não entrei super a fundo em todas as questões que estão ao redor da empresa. Isso porque, se você constrói uma carteira diversificada, bem estruturada, com empresas de qualidade, e esse é um movimento para sua aposentadoria, para te trazer tranquilidade, é importante que não seja um processo complicado o acompanhamento dos nossos investimentos. Se você conhece uma tese, estudou o suficiente para compreender o que aquela empresa pode te trazer e entende as dinâmicas do mercado, você só tem que dar uma olhada, mais ou menos anualmente, talvez semestralmente, para ver como estão caminhando os ativos que você escolheu. Se eles estiverem dando lucro, gerando caixa e não tiver surgido nenhum problema gigante, como é o caso dessas 3, é só você manter na sua carteira. Mas é isso, eu vou fazer esse acompanhamento de vez em quando, para caso alguma das empresas que eu já tenha falado percam um fundamento, eu tenho até a oportunidade de compartilhar aqui com vocês. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece de dar aquele like. Muito obrigado por assistir até aqui. Bons investimentos e até a próxima!